Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Uma verdadeira aula de religião, descontraída, agradável, ilustrativa. O programa está sendo gravado, então eu não tenho a intervenção direta dos internautas, dos telespectadores e ouvintes que nos acompanham assiduamente, mas por intermédio do nosso e-mail, que eu vou passar aí agora, afonsomoreirajunior@gmail.com. Nós recebemos sugestões, críticas, comentários, sugestões de quem você gostaria de ver aqui entrevistado, as perguntas que você gostaria de que fossem respondidas. Mande a sua sugestão, mande a sua crítica, seja o que for. Nós ficaremos muito felizes em poder fazer um programa Conviver dedicado ao diálogo interreligioso ainda melhor. No programa de hoje, com muita satisfação, nós recebemos o Paidinho de Ogum para a pauta A Procissão de Oxalá. Boa tarde, Paidinho de Ogum. Boa tarde, meu querido irmão e amigo Afonso. Uma boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui hoje a convite desse querido amigo e irmão de fé. Espero poder contribuir um pouquinho aí para uma construção de um mundo melhor, né, meu irmão? Tenho certeza disso. Bom, nós vamos falar um pouquinho do nosso irmão, o Paidinho de Ogum, que é o seu nome religioso. Exato. Nome religioso. O nome do Paidinho de Ogum é David Cáceres Oliveira. Ele nasceu em Guarulhos, São Paulo, em 1986. É jovem ainda. Fisioterapeuta, neurofuncional e pélvico de formação acadêmica. Foi seminarista. Em 2014, foi ordenado sacerdote da Umbanda por Pai Varela, seu orientador. Em 2015, fundou o Templo de Umbanda, Filhos da Luz do Cacique Pena Branca, Zona Leste, São Paulo, do qual é o atual presidente. Foi diretor do Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, de 2013 a 2016. Foi vice-presidente da Federação Espiritualista Reino dos Orixás, entre 2013 e 2019. Em 2016, criou a Procissão de Oxalá, de combate à intolerância religiosa. Desde então, atua como presidente do evento, responsável pelo evento, o qual, desde 2007, consta do calendário oficial da cidade de São Paulo. Em 2023, recebeu o título de embaixador das Águas de Oxalá. Ainda em 2023, recebeu também o título de embaixador da liberdade religiosa pela Frente Cidadã, presidida pelo vereador Campos Machado. Paidinho de Ogum, o que é a Umbanda para quem não sabe? Bom, meu querido, a Umbanda ela é uma religião 100% brasileira, né? Nós temos aí 115 anos já de história, né? Ela foi fundada em meados de 1908, mas para ser mais preciso, dia 15 de novembro de 1908, pelo então médium, né? Nosso querido Zélio Fernandino de Moraes.
que aos 17 anos teve o primeiro contato aí com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, uma sessão de mesa branca. E é a partir desse momento, a Umbanda, que é essa religião brasileira que ela vem trazendo, né, a parte do sincretismo católico, né, a parte ligada aos orixás da cultura afro, né, de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, ela vem trazendo essa união de conhecimentos e valores, fundando então assim a Umbanda, né, através de Zélio de Moraes, que traz aí para a sociedade aí a caridade, a paz e o amor, né? Que são os princípios fundamentais da nossa religião. Eu acho muito bonito o hino da Umbanda. O hino da Umbanda. Eu não sei se você fala muito bem, tem uma boa dicção, mas não sei como é que é o Paidinho de Ogum cantando. Mas se quiser cantar um trecho do hino da Umbanda depois, você canta. Faço uma Sim. pergunta, Paidinho. Me diz uma coisa. Como é que foi essa sua paixão? Porque só a paixão, que é um sentimento, quando levado para o lado positivo, é construtor, derruba todos os obstáculos. Você foi seminarista. Mas como é que despertou essa sua paixão pela Umbanda? Houve alguma influência familiar que te levou a isso? Houve Alguma sim. dor? Alguma aflição? O que foi que despertou em você esse desejo de ser representante dos espíritos benfeitores da Umbanda? É assim, Afonso, vem lá da infância isso, né? Meu cunhado, ele era pai pequeno, Jaime era esposo da minha irmã caçula das mulheres, e ele era pai pequeno da Umbanda, e sempre falava comigo a respeito da religião e tudo mais, porém, eu tinha uma aproximação meio que distante, por medo, até mesmo falta de conhecimento, né? E com isso, quando eu entrei para o seminário, eu peguei uma certa aversão às religiões de matriz africana, por conta até mesmo do estudo na época, né? Exato. E com isso, passaram-se anos, quando eu saí do seminário, passei pela Wicca, pela bruxaria, fui para o budismo de Nichiren Daishonin, passei pela Federação Espírita, e aí foi onde que teve o primeiro contato com o fenômeno de incorporação, do qual eu incorporei uma entidade que se denominava na época Exu, que é o Senhor Tranca-Rua das Almas. E aquilo para mim foi pavorante, né? Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu perdi a consciência na incorporação e queria entender o que que era aquilo. E aí foi onde que fui conduzido pela espiritualidade de uma maneira muito surreal até o meu sacerdote, que é o Pai Varela. E ali no Pai Varela eu tive a maior escola da vida, né? Sobre a Umbanda, sobre o respeito ao sagrado, sobre que o Exu ele não é o demônio que as pessoas pintam, né? Que é um espírito que vem trazendo conhecimento e sabedoria para as pessoas. E a partir desse momento foi onde que eu me encantei pela Umbanda. Muito bem. Agora vamos falar o seguinte: tem muita gente, muitas perguntas que querem saber, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de frequentar, de assistir um terreiro, um templo de Umbanda. O meu irmão Paidinho, como é uma reunião de Umbanda? Qual é a pauta? Como é que começa? Quais são as fases? Qual é o objetivo? Porque a maioria das pessoas tem uma ideia de que a Umbanda é festa, é fumar charuto, é tomar bebida, é dançar, é brincar, é jogar conversa fora com os espíritos. E nesse sentido que é importante o seu esclarecimento. Certo. Na realidade, Afonso, é totalmente diferente disso, tá? Dentro da Umbanda, nós temos, sim, a parte que nós chamamos de gira, né? Que as pessoas pensam, por exemplo, a missa, o culto, as reuniões, nós denominamos como gira, né? E dentro da gira, existe, sim, toda uma preparação do salão,
existe toda uma preparação dos médiuns também, que é muito importante que o médium esteja com o corpo limpo e preparado para poder lidar com essas energias espirituais. Existe todo um contexto de conhecimento passado aos nossos médiuns, né? Então, existe a gira de desenvolvimento, que seria uma doutrinação, né? E dentro dessa gira de desenvolvimento, nós vamos ensinar o nosso médium o que pode, o que não pode, qual o sentido e o significado, por exemplo, da fumaça, né? Tanto da defumação quanto de um charuto, de um cachimbo, né? Que as pessoas às vezes pensam, né, que nem você falou, que é um oba-oba, né? E não é. Tem um sentido muito preciso e importante a fumaça do cachimbo, do charuto e até mesmo da defumação dentro de um terreiro, né? É um sagrado ali que está limpando os miasmos de energia das pessoas, né? Então, assim, dentro da Umbanda, nós temos, sim, as reuniões que nós fazemos com os médios antes da gira. Isso antes do público adentrar o recinto. É isso? Exatamente. Antes do público adentrar ao recinto, nós sempre temos uma reunião com os médios, até mesmo por conta da linha que nós vamos trabalhar, porque como você sabe, a Umbanda ela tem as 7 linhas, né? E dentro de cada linha vem uma entidade que atua. Então nós temos ali caboclo, preto velho, herê, baiano, né, cigano, temos marinheiro, dentre outros. E nessas linhas, cada um atua de uma maneira diferenciada, né? E é importante que os médios e até mesmo a assistência, quando chega um pouco mais cedo, ela até, na nossa casa, por exemplo, ela até participa dessa gira de desenvolvimento. Porque às vezes a pessoa ela vem por um encantamento, né? Que eu sempre brinco. Ah, é porque eu perdi meu emprego e falaram que eu tinha uma macumba em cima de mim, eu preciso quebrar essa macumba. Então, quando eles chegam com essas dúvidas, a gente já esclarece até antes da gira, para que não fique nada de dúvida para a nossa assistência e muito menos para os médiuns, né? Diz uma coisa, Paidinho. O espírito pode dizer, porque há um diálogo direto, os médiums que ali se encontram, antigamente na Umbanda, eu me recordo, falava-se cavalo, usava-se essa expressão, o médium está ali, a pessoa, porque eu fui mandado embora. Pode acontecer do espírito benfeitor, que seja baiano, que seja cigano, que seja marinheiro, dizer assim cruamente para a pessoa: você foi mandado embora porque você não trabalha, porque você falta muito. Existe essa espontaneidade do diálogo, ou não sei se você alcança onde eu quero chegar. Ou os médiuns trabalham à base de clichê, tipo assim: nós vamos te ajudar, faz isso, faz aquilo, e não sei o que, não sei o que lá. Há, assim, um diálogo realmente, o espírito realmente vai falar aquilo que ele está vendo, o que ele viu, com sinceridade. Como é que é essa sua experiência, Paidinho? O senhor é mestre no assunto. Eu acho assim a sua pergunta mega pertinente. Eu tô até rindo porque assim, hoje em dia, Afonso, é o que nós mais encontramos. Eu sempre falo para as pessoas que vão ao nosso terreiro que a espiritualidade, que o sagrado, ele não fala o que nós queremos ouvir, e sim o que nós precisamos ouvir, né? Eu sempre falo nas minhas palestras mediúnicas que a evolução não existe evolução coletiva, a evolução ela é individual, né? Então não pense você que você vai chegar num terreiro de trabalhos honestos, trabalhos que trazem uma verdade dentro do seu conceito e esperar que você vai receber uma massagem espiritual ali para poder sair com o seu ego mais inflamado do que já é. Até mesmo porque dentro da nossa Umbanda, irmão, nós temos algo que nós falamos que nós temos que abaixar o nosso nível de ego. Porque quando o ego fala mais alto do que o humano, a espiritualidade ela se afasta. Porque os espíritos eles sabem tão bem da necessidade de evolução humana que eles falam assim: não, peraí, se o seu ego está tão inflamado e você não quer desinflamar um pouco o seu ego, não tem necessidade de eu atuar com você, né? Então, quando se chega numa gira, a entidade ela fala assim, o que a pessoa precisa ouvir. E muitas das vezes, esse terreiro que fala dessa maneira é taxado como os marmoteiros, é taxado como um terreiro que não presta,
que a pessoa foi ali ouvir uma palavra e de repente saiu dali ofendida, né? Que aquilo não era entidade, que aquilo era pessoa. Mas o que nós achamos muito engraçado, me perdoe, é que quando a pessoa ela tem o ego massageado, ela fala que ali é o melhor terreno, que ali é o Entendi, melhor lugar. E não é entendi. para isso que eu tenho um baiano que ele trabalha comigo, que se chama seu Zeferino Zé Feiticeiro. E ele fala exatamente isso. Ele fala assim: quando o homem construir não somente o seu telhado, mas a sua base, nenhum terreiro fica destelhado. Porque as pessoas querem construir já começando de cima, mas tudo existe uma base fundamental para que essa construção possa ir se elevando e até chegar ao topo, que é o telhado. Paidinho, vamos falar um pouquinho a propósito das 7 linhas. Quais são, o que representam cada um. Agora, a propósito de 7 linhas, por linha eu posso entender, a pergunta é essa aqui que me foi enviada, eu posso entender uma corporação, uma falange, não é um espírito de baiano que vai aparecer em todos os lugares, não é o mesmo espírito marinheiro que vai aparecer em todos os lugares. É uma corporação, são espíritos que se juntam com os mesmos propósitos e que formam aquela linha, aquele corporativismo. Fala um pouquinho, começa pelos baianos, vamos lá. Certo. Muitas das vezes, Afonso, as pessoas já fui até questionado isso durante uma palestra até, né? E eu sempre falo para as pessoas que assim, nem todo baiano é da Bahia, né? Nem todo Então, olha, baiano. então eu vou dizer para você, eu sou mais baiano fora da Bahia do que paulista aqui em São Paulo. Meu Deus do céu. Boiado, Exatamente. boiado. Então, assim, nem todo baiano ele vem da Bahia. Quando se resume uma gíria, por exemplo, de uma incorporação de baiano, nós não somente denominamos os baianos que vieram lá de São Salvador, como eles se denominam, como também daqueles baianos de baías, de regiões de baías, né? Onde que tem aquele trabalhador, aquela pessoa humilde, aquela pessoa que lutou para poder levar o sustento para sua família e através do sofrimento chegou a um patamar de evolução que dentro do campo espiritual consegue ter uma luz para poder elucidar as dúvidas dos que estão presentes na Terra ainda, né? Então, essa construção, principalmente na linha de baianos, é uma linha que às vezes as pessoas falam assim: ah, vou procurar o Exu para poder quebrar feitiço. Às vezes, um baiano com uma vela branca acesa e um copo de água, uma reza, ele quebra muito melhor um feitiço do que, às vezes, uma entidade de esquerda, né? Todos têm a sua importância, todos têm o seu valor. Mas se você chegar hoje, por exemplo, Afonso, numa gira de direita, que são entidades como Baiano, Preto Velho, Herê, Caboclo, vai estar muito menos cheia do que uma gira de esquerda. É impressionante como as pessoas gostam de giras de esquerda, de Exu e de Pombogira, né? E aí é onde que eu sempre falo para os meus filhos, às vezes aquele baiano que está quietinho, silencioso, no cantinho dele, é um espírito que trabalha com tanta força, com tanta luz para poder te ajudar e te levantar da sua decadência, que você não valoriza às vezes, Entendi. né? Então, dentro dessa vertente, que nem você me questionou, se a mesma entidade ela trabalha em vários aparelhos. Pode acontecer sim também, tá? Não é tão comum, porque nós trabalhamos com falanges. Os mais antigos chamavam de falangeiros, né? Falangeiros de Ogum, falangeiros de Yansan, falangeiros de Iemanjá, falangeiros de Oxum. Esses falangeiros são esses espíritos que se denominam como tal, por exemplo, como um baiano, como um caboclo, para poder ajudar aquelas pessoas dentro da sua linha de conhecimento. Muito bem. O baiano é mais alegre, mais comunicativo, mais sensível, mais emocionado, segundo me consta. Vamos agora aos ciganos. Como é que são esses espíritos, posso chamar assim, de espíritos, de entidades, que se manifestam nessa linha, Paidinho? Os ciganos é uma linha, vamos dizer assim, que de todos, eu acredito que seja a linha mais nova que chegou
aos terreiros de Umbanda, né? É uma das linhas mais recentes aí. Os ciganos já vêm representando as falanges de espíritos da linha do Oriente, né? Que é aquele que vem trazendo a alegria, que vem trazendo a espontaneidade, que vem trazendo ali as previsões, como muita gente gosta de procurar cigano para poder ler a mão, ou até mesmo para ler o baralho cigano, né? Eu falo que os ciganos ele é mais uma linha de intuição, né? São espíritos que vêm trazendo mais a intuitividade do médium do que qualquer coisa, porque ele vem trazendo justamente esse conceito de enxergar lá na frente, né? Então vamos dizer assim, ele é o caçula das entidades assim que vem trabalhando na nossa querida Umbanda, mas também são espíritos de grande sabedoria mesmo. Paidinho, nessa linha aí dos ciganos, há uma coisa muito bonita, muito folclórica, que eu já tive a oportunidade de presenciar, com muita alegria, com muito respeito. Como o senhor sabe, eu milito no diálogo interreligioso, ao seu lado, inclusive, em várias instituições e ocasiões. As danças ciganas que essas senhoras, essas moças proporcionam nesses momentos em que incorporam esses espíritos, é muito bonito, muito folclórico e, pelo que eu vi, muito verdadeiro. Qual o seu comentário? Olha, até mesmo Afonso, eu sou meio suspeito por falar, né? Eu venho de descendência espanhola, né? Onde que a minha mãe ela traz muito o contexto da fé em Santa Sara, né? Mesmo sendo católica. E desde criança, quando que eu cresci no litoral, né? Cresci na Praia Grande, então tinha a festa de Iemanjá que antigamente pegava a extensão da praia inteira. E a minha mãe tinha barraca de praia, né? Que hoje em dia nós falamos quiosque. E todos os terreiros que estavam ali tocando, geralmente, linha de cigano, a minha mãe ela ia e ela chorava, se emocionava. Então, hoje eu falo para todo mundo o seguinte: a linha dos ciganos, além de trazer essa alegria, você vê ali realmente a incorporação mediúnica. Porque uma pessoa, às vezes, que não sabe nem dançar a dança do seu próprio país, começa a tocar uma música, por exemplo, da Armênia, e a pessoa sabe os passos, Impressionante. É né? impressionante. Então, ali você vê a influência da espiritualidade num contexto muito próprio mesmo, né? De incorporação, de trabalho, de movimento. Você fala assim, mas como que a pessoa consegue fazer esse movimento da mão, sendo que a pessoa é um pedreiro, por exemplo, trabalha bruto ali, de repente, quando está incorporado é um movimento suave. Você fala assim, da onde surge isso? E eu acho que é esse o encantamento que a linha dos ciganos traz para todos nós, viu? Nossa, isso é muito bonito, muito folclórico e, pelo que eu tenho visto, muito verdadeiro. Agora, na linha dos marinheiros, a pergunta é a seguinte que nós recebemos. A linha dos marinheiros foram marinheiros que morreram afogados em naufrágios, tipo Titanic, ou nessas jangadas aí do Nordeste brasileiro. São espíritos que perderam a vida e que estão trabalhando aí em prol, em benefício dos outros. São marinheiros de outras épocas? Sim, a linha de marinheiros, ela vem trazendo justamente essa falange, né, de conhecimento já da linha de marujos mesmo, né? Então, assim, os jangadeiros, os marinheiros, né, tem os capitães também que vêm dentro dessa falange e há alguns estudos que nós estamos realizando, até mesmo com os médiuns, quando eles estão incorporados em tais entidades, que nós questionamos a respeito do conhecimento deles, até mesmo para nós podermos evoluir também no nosso conceito religioso. E é impressionante também, Afonso, como eles falam a respeito de coordenadas, como que eles falam a respeito de uso de bússola. Tem um marinheiro que uma vez eu me consultei, ele falava assim que a bússola da vida é o coração. Se o coração estiver virado numa direção e ele acelerar os batimentos dele, é que você está indo no rumo certo, né? E se você sentir um calafrio ao direcionar o seu corpo numa outra direção, é melhor você dar alguns passos para trás. E aí eu questionei ele o que significava isso. Ele falava assim: olha, meu senhor,
quando eu era vivo, para onde eu virava o leme do meu navio, que eu sentia um arrepio, eu sabia que aquele não era o melhor destino para mim. E no dia que eu desafiei, foi o dia que eu fui ceifado a minha vida. A intuição. A intuição, exatamente. Então, assim, a linha de marinheiros, mas, Paidinho, todos os marinheiros morreram afogados? Isso já é uma pergunta que nós não podemos esclarecer tão claramente, irmão, porque, assim, a quantidade de espíritos que vem do plano espiritual para nos ajudar a evoluir é tão grande, tão inúmera, que às vezes a gente pode até mesmo pecar de dar alguma certeza absoluta mediante a isso, Muito né? bem. Os pretos velhos, a linha dos pretos velhos, dizem, a pergunta é aqui, é verdade que são os mais bondosos, mais compreensivos, mais amorosos, mais tolerantes e mais fraternos dos espíritos que trabalham nas sete linhas? Os pretos velhos, com todo respeito aí. Olha, eu discordo em alguns pontos, principalmente que eles são tão calminhos. Tem preto velho que ele cata um galinho de arruda, ele mete na cabeça do filho de santo. Uma voracidade que você fala, meu Deus, que galho foi esse, né? Como o pessoal brinca, né? Nem sempre, Afonso, um espírito de um preto velho, ele vem com tanta docilidade. Porque os pretos velhos já traz aquela missão mais de pais e mães antigos, que mesmo que o filho chore, ele vai doutrinar o filho para o melhor caminho, né? Eu doutrino com amor, porém eu exijo respeito, né? Então, dentro da linha de pretos velhos, é uma linha que ela vem trazendo uma lucidez para nós humanos, assim, ímpar, vamos falar assim. Porque a corrente dos pretos velhos, eles vêm trazendo a sabedoria, trazem sim a docilidade, né, o perdão. A gente ouve muito entidades da linha de preto velho orientando os médios a perdoar, né, a desculpar. Porém, existe sim, sim, os pretos velhos que eles falam, olha, você tem que perdoar, mas você não tem que ser bobo, né? Perdoar é uma coisa, agora você viver no sofrimento a bel prazer do outro não é tão inteligente assim da sua forma de pensar. Então, os pretos velhos, eles, é uma linha que eu falo no meu terreiro, que é a linha de sabedoria, né? É a sabedoria ancestral, é a sabedoria dos anciões. Então, assim, todos aqueles que podem ter um contato com o mais velho e abrir o coração naquele instante, a espiritualidade ela vai saber te direcionar para o melhor caminho. Então, aí sim eu acredito que entra essa questão da docilidade que colocaram. Muito bem, nós estamos conversando aqui no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso com Pai Dinho de Ogum, nome religioso de David Cáceres Oliveira, que fundou em 2015 o Templo de Umbanda Filhos da Luz, do Cacique Pena Branca, na zona oeste de São Paulo, e do qual ele é o atual presidente, o atual responsável. Prosseguindo nessas linhas da Umbanda, Iemanjá é uma linha também, Paidinho? Iemanjá, ela é um orixá, ela é uma divindade pela qual nós usamos esse arquétipo de ancestralidade para poder trazer a linha dos mares, né? A linha das águas. Então, quais as entidades que vêm na linha de Iemanjá? Marinheiro, aí sim entra o que você tinha questionado, né? Qual é essa linha? A linha de marinheiro, por exemplo, é uma linha que vem na linha de Iemanjá, quase que toda a sua totalidade. E Iemanjá ela é uma divindade que nós devemos muito respeito, porque dentro do conceito religioso, Afonso, Iemanjá ela é a dona de todas as cabeças, né? Olodumare, nosso pai Olorum, quando criou o universo, ele deu as nossas cabeças a Iemanjá, que é a mãe de todos, né? Então, dentro desse conceito, Iemanjá ela vem trazendo justamente essa calma, né, um entendimento para que o homem possa saber o que atuar, em que momento atuar. É o controle da cabeça. Muito bem, essa conversa vai longe, mas o tempo aqui é curto. O senhor tem que voltar aqui
São muitas as perguntas, mas eu preciso aqui ir àquilo que é o principal aqui no programa Conviver de hoje. Em 2016, o Paidinho de Ogum criou a procissão de Oxalá de combate à intolerância religiosa. Desde então, ele é responsável por esse evento, o qual desde 2007 consta do calendário oficial da cidade de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa procissão de Oxalá e como é que ela se tornou procissão de Oxalá de combate à intolerância religiosa. Mas antes é preciso falar, para quem não conhece, que está ouvindo a Umbanda pela primeira vez, quem é Oxalá. Oxalá, ele é o pai de todos, né? É o Senhor do branco, é ele que traz o pano branco, né? Há vários itãs em Yorubás, né? Que são lendas iorubás, que dizem que Oxalá, ele, por onde ele passava, ele carregava o branco para levar a paz aos povos que estavam em guerra, né? Ele é um orixá tão viril, principalmente Oxaguian, que seria um Oxalá novo, que colocaram um branco nele justamente para acalmá-lo, né? Então, é o Senhor da Paz. Então, dentro da Umbanda e até mesmo do Candomblé, o culto reverenciado ao Oxalá é um dos cultos mais sagrados e mais puros que nós temos, né? Porque é aquele momento em que você se encontra realmente com o sagrado. Então, dentro da Umbanda, Oxalá seria a hierarquia mais elevada ali dos orixás. Muito bem. E a procissão, como é que começou? Como foi essa iniciativa dessa procissão que se transformou num ato religioso e me parece interreligioso, contra a intolerância religiosa que infelizmente está infestando o nosso Brasil, que está perturbado pelo fundamentalismo religioso, que é pernicioso à sociedade, que é ilegal e que precisa ser combatido de todos os meios. A nossa procissão, Afonso, ela começou no ano de 2016, quando a Mãe Teresa de Oxum, que era uma grande mãe de santo de Umbanda, ela era feita até na Angola, ela me convidou para fazer parte do trabalho que ela tinha, que era a lavagem da escadaria da igreja do Largo do Rosário dos Homens Pretos da Penha, né? Então ela foi até o meu consultório na época e falou, Paidinho, foi junto com uma filha de santo minha, né? E ela falou assim, Paidinho, eu queria que o senhor desse continuidade comigo nessa lavagem da igreja, né? Porque os meus filhos, eles não vão dar continuidade. Eu gostaria de alguém jovem que encarasse isso comigo. Eu falei, não, tudo bem, mãe. Como funciona? E aí ela explicou que a Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha tem uma missa afro, né? Que é justamente reverenciando o culto ancestral dos negros ali presentes, e após a missa faz a lavagem da escadaria da igreja. E foi bem na época, Afonso, que aquela menina, Kailane, lá no Rio de Janeiro, havia levado a pedrada na cabeça por simplesmente ir para o colégio usando a vestimenta da religião dela de candomblé, né? Então, eu peguei, parei, pensei, eu virei para ela e falei assim, mãe, já que lavar a igreja, a porta da igreja, né, a escadaria, é um ato interreligioso, porque é Umbanda reverenciando e respeitando o sagrado católico. Por que nós não fazemos uma procissão pedindo basta à intolerância religiosa? Porque eu acho que se nosso povo começar a se juntar com outros povos de fé e ir para as ruas, tais atos como essas pedradas que essa criança levou na cabeça não vão mais existir. Ela falou assim: eu acho meio loucura, mas pode ser. E nesse momento eu comecei a ligar para alguns sacerdotes amigos meus, perguntando se eles topariam participar dessa procissão, meu irmão. E, para nossa máxima surpresa, foi unânime, todos falando que gostaria sim de participar.
E a primeira procissão, então, teve ali 148 pessoas, logo de cara. E com o passar dos anos, nós fomos evoluindo, e aí foi aonde que me veio o desejo de fazer um diálogo interreligioso mediante uma procissão. E aí eu convidei outros religiosos, como o padre Alexander, que é um padre ortodoxo, amigo nosso, como o Sheik Rodrigo Jalou, que representa ali o islamismo, a bruxa Cris, que representa a Wicca, o monge Ryuzan, que representa o budismo, né? O pastor Leandro, que representa a igreja evangélica, e assim nós fomos aumentando o número. E esse ano tive a honra e o privilégio de fazer o convite ao nobre irmão também para estar presente conosco, representando os nossos queridos irmãos espíritas. Eu acho que o fundamental é o amor, né? E toda religião, meu irmão, ela leva o amor às pessoas. O que leva o ódio é a ganância e o poder do ser humano. Paidinho de Ogum, estaremos na procissão com muita satisfação e olha, eu reforço aqui, desde o ano de 2017, a procissão consta do calendário oficial da cidade de São Paulo, ou seja, foi outorgada como um evento que também se o senhor me permite, um evento de interesse turístico, folclórico, religioso. Quando será a próxima procissão e qual será assim o protocolo, por assim dizer, qual será o planejamento do evento, Paidinho? Esse ano, a procissão ocorrerá no dia 5 de maio de 2024. Ela se dará início às 8 horas da manhã, com a concentração na frente do templo, na rua Morro Vermelho, número 68, no bairro da Penha. E após essa concentração, meu irmão, nós seguiremos então sentido à igreja do Largo do Rosário. Junto conosco terá um trio elétrico, terá os grupos de afoxés que estarão tocando para poder animar as pessoas, né? É dado ali para as pessoas uma quartinha, que é um vasinho de barro branco, com algumas rosas brancas ali, justamente para serem distribuídos no decorrer da procissão para as pessoas que precisam, oferecendo paz, né? E junto com isso, chegando na igreja, é celebrada a missa afro. Após a missa, nós fazemos o ato na porta da igreja, pedindo paz, que é onde que algumas lideranças religiosas terão direito à fala, né? Aí nós soltamos os pombos brancos, representando o Espírito Santo de Deus, representando a paz universal, e aí sim começa a lavagem. Então, assim, começa-se às 8 horas na frente do terreiro, sai do terreiro umas 15 para as 9, 9 horas em ponto, chega na igreja, a missa está marcada para as 10h30. Após a missa, começa o ato da lavagem. 5 de maio, nós estamos em abril, esse programa será exibido na primeira segunda-feira de abril, nós estamos em abril de 2024, 5 de maio de 2024, estamos convidados a participar da procissão de Oxalá, de combate, de amor e de paz, mas de combate à intolerância religiosa. Tudo vai começar na rua Morro Vermelho 68, é dali que vai sair a procissão, todos com boa intenção no coração, religiosos de várias crenças que estarão ali, irmanados pela paz, insuflados, por assim dizer, pelo desejo de que tudo corra bem, que todos possam exercer o seu pensamento, a sua religião. Paidinho, a conversa foi boa, mas o tempo aqui é curto. Eu gostaria de deixar esses minutos finais que nós ainda temos para que o senhor deixasse a sua mensagem do coração, a sua mensagem religiosa, nesse momento de tanta aflição, de tanta incerteza, de tantas dúvidas, de tantas influências negativas, que o senhor possa trazer a luz da Umbanda pela sua palavra, se for o caso, pelo seu canto, pela sua oração. Gratidão, primeiramente, Afonso, e a esse programa por permitir esse diálogo interreligioso, né?
Eu gostaria de ressaltar que nesse ano de 2023, uma pesquisa foi feita, ocorreram 176 mil processos de racismo, né? E dentro desses 176 mil processos, meu irmão, um terço era de racismo religioso, ou seja, intolerância religiosa. Então, assim, é incabível, em pleno século XXI, 58.080 casos, isso os que foram à frente, que denunciaram, fora subnotificações de intolerâncias religiosas causadas em nosso país. Então, hoje, como diz o nosso hino, né? Levando o mundo inteiro a bandeira de Oxalá, né? Que a gente fala, refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Oxalá. Muito bem, no programa Conviver de hoje, na produção, Alex Monteiro, no apoio à produção, Regina Prata, na divulgação, Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos, Rogério Palma, na edição, Edi Pontes, na apresentação, Afonso Moreira Júnior, na coordenação, Guiomar Santana, na supervisão, Júlio Sena. Paidinho, o senhor é afinado, canta bem. Ai, gratidão pelo carinho, Do gratidão a coração. todos que estão participando também, e que nós possamos seguir avante, como diz o nosso hino, né? Carregando a bandeira de Oxalá, de Jesus, de Jeová, seja qual for o nome que você dê a Deus. O que importa é o respeito ao sagrado seu e ao do seu próximo. Que afinal de contas, Deus nos ensinou o quê? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. E quem ama não ataca, quem ama não machuca. O programa Conviver vai ficando por aqui, mais uma vez, agradecendo de coração ao nosso irmão Paidinho de Ogum, nome religioso de David Cáceres Oliveira, que é fundador e atual responsável pelo Templo de Umbanda Filhos da Luz do Cacique Pena Branca, zona leste da cidade de São Paulo, e que está nos convidando para esse evento do dia 5 de maio próximo, de 2024, 8 horas da manhã, na rua Morro Vermelho 68, a procissão de Oxalá, que é um espírito de ordem elevada, na Umbanda, de muito respeito, de muita força espiritual e material, e que será um inspirador deste combate, já é um inspirador deste combate à intolerância religiosa. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.